Assim como a população que esteve na Câmara de Vereadores de Umuarama para acompanhar a sessão de julgamento do processo de cassação do prefeito Celso Pozzobon, o Poder Legislativo também se preparou para este dia, que seria um dia histórico para a cidade. A casa montou uma estrutura com telão ao lado de fora para acomodar o grande número de pessoas que foram até lá para acompanhar a sessão. Um forte esquema de segurança também foi montado para garantir a ordem e a segurança dos vereadores e da população. 2 dos 3 advogados de defesa de Pozzobon participaram da sessão presencialmente. Logo na chegada, no Poder Legislativo, um deles disse que a estratégia da defesa seria desconstruir a narrativa do relatório final feita a partir da denúncia do Ministério Público. Sim, a gente também vai ressaltar ali 4 pontos de nulidades que foram percebidos ao longo do processo, 4 pontos que a gente já alegou e que não foram abordados pela comissão processante, que negou esse pedido da defesa, mas como agora é a hora da gente se manifestar oralmente, vamos também ressaltar essas 4 nulidades que já aconteceram no decorrer do processo. Dessa manifestação da defesa, o senhor acredita que os vereadores devem votar pela reprovação do relatório final? Olha, quando se trata de um julgamento político aqui, a parte técnica jurídica é preponderante, mas não há um controle de mérito a respeito do que os vereadores irão decidir. Nós aqui temos como trabalho demonstrar o tamanho erro que seria uma cassação diante de tudo que foi comprovado aqui, ainda mais de um prefeito que veio de uma reeleição tranquila, com uma taxa de aceitação perante a sociedade muito alta, reconhecido por todos os seus trabalhos. O nosso trabalho aqui é demonstrar que, primeiro, não há prejuízo algum para o município a manutenção do mandato de Celso Pozzobon, e inclusive seria o mais adequado nesse momento. Já no início da sessão, o tom da discussão já mostrava que aquela seria uma longa noite, de muitos embates até o veredito final, que aconteceria somente às 3h42 da madrugada de sábado, com a votação nominal de cada um dos vereadores. Logo ao abrir a sessão, uma oração foi feita, o que não evitou que, em poucos minutos, os ânimos se exaltassem e a situação começasse a ficar mais complicada e tensa. Logo no início da sessão, os advogados de defesa do prefeito Celso Pozzobon solicitaram a anulação do relatório final. Eles alegaram parcialidade dos vereadores Matheus Barreto e Ana Novaes. O requerimento foi indeferido. Depois de ter tido o pedido de anulação do relatório final indeferido pelo presidente da Casa, vereador Fernando Galmassi, a defesa fez mais uma manobra para ganhar tempo e pediu para que fosse feita, além da leitura do relatório final da comissão processante, também a leitura das 230 páginas que compõem o processo de cassação de Pozzobon, tanto no lado de fora quanto no lado de dentro da Câmara. A população começou a se manifestar sobre o que considerava uma manobra da defesa para prolongar e desmobilizar a população que estava no local para acompanhar a votação. A leitura de mais de 300 páginas do processo e do relatório final durou quase 7 horas e foi finalizada à 1h da manhã. Em seguida, os vereadores tiveram 15 minutos cada um para se manifestar. No entanto, apenas a vereadora Ana Novaes, relatora da comissão processante, e os vereadores João Paulo, presidente da comissão, Ednei do Esporte, membro, Matheus Barreto e o presidente da Casa, Fernando Galmassi, usaram a tribuna para defender a aprovação do relatório final com o pedido de cassação de Pozzobon. Logo em seguida veio o momento mais tenso de toda a sessão. Os advogados de Pozzobon, que tinham 2 horas para fazer a defesa do prefeito afastado, iniciaram as alegações finais. O advogado Gustavo Guedes, que defendeu o ex-presidente Temer no processo de cassação da ex-presidente Dilma Rousseff, falou por cerca de 30 minutos e provocou muitas vaias. Ele afirmou que não havia provas contundentes contra Pozzobon e de que a casa estava fazendo um julgamento de forma política e não técnica. Logo em seguida falaram os outros 2 advogados que participaram da sessão e foram vaiados durante grande parte das manifestações. Exatamente às 3h42 da manhã, o presidente da Casa abriu o processo de votação. 1 a 1 e por ordem alfabética, os parlamentares manifestaram o seu voto. A primeira a votar foi a vereadora Ana Novaes, do PSL. Em seguida, votou o vereador Pé Duro, do PROS. Depois, o vereador Clebão dos Pneus, do PP, que foi seguido pela vereadora Cris das Frutas, do PSD. Na sequência, votou o vereador Ednei do Esporte, do PSC, partido de Pozzobon, que foi seguido pelo presidente da Casa, Fernando Galmassi, também do PSC. Logo depois foi a vez de João Paulo, o vereador Sonrisal, do PP, que proferiu o 7º voto, o voto que bastava para cassar o mandato de Pozzobon. Daí para frente, com a cassação já aprovada, votaram os vereadores Nilton Soares, do PSD, Matheus Barreto, do Podemos e Ronaldo Cardoso, do PROS. Com os votos de todos os 10 vereadores pela aprovação do relatório final da comissão processante, foi aprovada então a cassação do prefeito Celso Pozzobon.